Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso estudo bíblico. Vamos adorar ao Senhor, vamos orar, vamos estudar a Bíblia. Sejam bem-vindos, Igreja Presbiteriana de Olaria, em Nova Friburgo. Sueli Santos, boa noite. Tudo bom, Sueli? Deus abençoe. Sueli Santos, Mariuceia Regli, a paz do Senhor. Elda Regli, boa noite. Deus os abençoe. Amém, Elda. Vamos chegando, compartilhe. Flávia Abreu, boa noite, irmãos. Boa noite, Flávio. Maria Ledina, Flávia. Maria Ledina Smith Alves, Celso Caetano. Mariuceia Regli, família, Deus os abençoe. Olá, Eliacir Góes, boa noite, pastor. Boa noite, Eliacir. Tudo bem? Bem-vindo, Manel Vilarinho. Vamos chegando. Boa noite, Eliacir Góes. Boa noite, pastor. Boa noite, Eliacir. Deus abençoe a todos. Aproveite, compartilhe, convide as pessoas para participar. Vou escolher uma parada que eu mudei de roteador. Deixa eu ficar com dor. Talvez você tenha visto falhar aí um pouquinho, é porque eu mudei a frequência do roteador aqui. Vamos ver se vai ficar tudo bem. Boa noite. Hoje está um dia bem frio em Nova Friburgo. E agora uma noite muito fria também. Dona Zelite, boa noite, minha irmã. Bem-vinda. Daqui a 3 minutos estamos começando. Daqui a pouco estamos começando o nosso estudo bíblico. Hoje o tema é a crise da vida cristã. Estudo em Romanos 7, de 15 a 25. É uma realidade, uma crise que todo cristão verdadeiro vive essa crise. Vamos chegando, vamos compartilhando. Bem-vindo, João Luiz. Faltam 2 minutos. O meu relógio agora é 19h28. Boa noite, vamos chegando. Sejam todos bem-vindos.
tua face eu quero ver. Mas quero te conhecer, te tocar. E quanto mais eu te mostrar, mais eu tenho. Falta 1 minuto. Cantar. Pode ficar também, pai. 19 horas e 30 minutos. Chegamos no nosso horário. Deus abençoe a todos. Boa noite. Cheguei, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Ó, gente, tá frio aqui em Friburgo, hein? Sejam todos bem-vindos. Que Deus esteja abençoando ricamente a vida de todos os irmãos aí. Receba o nosso abraço, o nosso carinho. E que o Senhor esteja fortalecendo a vida de todos vocês, né? Ana Paula, estou vendo aqui nossa irmã Ana Paula Lisboa. Posso ver que a Alvarina também. Tem o Manel Vilarinho, Elias Góes, Elda, Marcele, também consigo ver aqui. Sejam todos bem-vindos, tá, irmãos? Vamos adorar o Senhor, aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Ele que é o centro das nossas vidas, o centro de todas as coisas. Então, te convido agora a buscar o Senhor com toda a sua adoração, né? Vamos começar cantando a canção Teu Reino. A tua igreja te adora, Senhor. Adore o Senhor de todo o seu coração. A coisa que a gente mais deve fazer é usar nosso tempo para adorar o Senhor. A tua igreja te adora. Só o Senhor teu Deus adorarás. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam
para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Yeah. Jesus declara: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A Ele é glória. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, em justiça, em igualdade, em bondade e em fidelidade. Como igreja do Senhor, nós nos reunimos nesta noite para adorar o nosso Deus, né? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, o seu lar, que o Espírito Santo esteja renovando, abençoando ricamente a cada um dos irmãos que estão aí participando com a gente desse encontro de oração e de adoração ao nosso Deus. Amor, quer saudar os irmãos? Boa noite, irmãos. Estamos aqui compartilhando esse estudo bíblico para que muitas outras pessoas também possam ser abençoadas com a palavra de Deus. Amém. Também está conosco aqui o presbítero Jaci, que vai também saudar aos irmãos. Traz a sua saudação aos irmãos, Pai. Muito bem, eu quero desejar que Deus abençoe cada família, que haja bastante amor, carinho, compreensão entre marido e mulher, entre pais e filhos, porque a Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe, e terás uma vida abençoada sobre a terra, que o Senhor teu Deus te há de dar. A maior bênção que um filho pode ser para os seus pais é obedecer, respeitar, amar e andar na presença de Deus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Deus. Amém. Amém. Nós caminhamos e marchamos. Nós queremos ouvir a voz do Senhor a cada dia. Vamos cantar essa canção? Marcharemos. É o que fazemos todos os dias, a cada manhã, marchar
em direção ao nosso Deus, peregrinando aí por esse mundo, por essa caminhada. Com coragem, juntos. Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios, na verdade e no amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Vamos marchar! Marcharemos cheios de coragem. Seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. E quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, serviremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Nosso abraço para nossa irmã Lene Glória, para Elmir Mota, para Lucilene, lá de Monerá, Holofote. Abraço para Elda, Maria Ledina, Maria Auxiliadora, Dalmo Galberto, que estão participando, presbítero Roque, Lúcia Cavalier, Flávio, presbítero Flávio Guedes, Ari Nilson, Aline Mota, Leni Glória, Altelina, Nelice França, Alvarina, Sidneia Pereira, Marileia, João Luiz, Anúbio, Marcele. Bênção grande estarmos juntos aí, adorando ao Senhor, na presença do nosso Deus. Bom marcharmos, estamos aqui na mesma marcha, né? Na marcha de adoração. Vou pegar aqui para pegar todo mundo aí, ó. Família toda, até o Lourenço vai aparecer ali, ó. Lourenço está ali só de boa no colinho do vovô. Olha só que coisa boa.
Tá ali, ó, fica quietinho. Olha o rostinho dele ali, ó. Só recebendo o carinho do vovô. Bom demais, né? Muito bom. Vamos continuar, irmãos, adorando o nosso Deus com um cântico que nós vamos adorar o Senhor também no domingo, que é maravilhosa graça, seu infinito amor. Temos falado muito da graça de Deus, né, no estudo agora, o apóstolo Paulo falando da graça, que a graça não anula o nosso comprometimento, né? A graça, a salvação pela graça, não por obras, pela graça, porque Deus nos escolheu, Deus nos amou na sua infinita graça e no seu infinito amor. Falamos agora há pouco também da vitória da graça sobre a lei, né? Nós não somos alcançados pelo cumprimento da lei que é boa, que é abençoadora. Vamos falar um pouco mais sobre isso hoje, mas é a graça que nos salva, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Maravilhosa graça. Vamos exaltar o Senhor. Essa música é bem animada. Louve o Senhor com a gente. Quem nos amou até o fim, Jesus. Quem derrotou a escuridão e me amou até o... Qual o nome dele? O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Ele é o nosso Rei. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Para sempre eu canto o que fizeste a mim. Estamos aqui para cantar as coisas maravilhosas que o Senhor fez. Louvarei o nome de Deus com cânticos. Quem traz a paz para o meu caos e faz o órfão um filho seu. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Para sempre eu canto o que fizeste a mim. Estamos aqui para cantar, louvar ao Senhor por tudo que Ele fez por nós. Digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro que a morte venceu,
digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro, maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Para sempre eu canto o que fizeste a mim. Rei dos reis e Senhor dos senhores, em seu manto sobre a coxa traz escrito este nome: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus, ele é digno. Aleluia. Amém. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro. Olha, papai, a cabeça aí, coçando a cabeça, não pode. Todo mundo viu, papai. Esse tá gravado, tá bom? Você olhou que a gente não tava te olhando, a gente tá vendo aqui. Brasil inteiro. Brasil todo. Já falei que não pode coçar a cabeça. Deus abençoe, mano. É muito lindo, meu pai, né? Isso é coisa abençoada. Deus abençoe a todos. Sandra Amorim, boa noite, irmãos. A paz de Cristo, a paz do Senhor Jesus. Sandra, Deus abençoe rique poderosamente na graça e na paz do Senhor Jesus. Você está rindo, né, Moreirão? Abençoado. Deus abençoe, irmãos. Vamos orar, vamos falar com Deus. Vamos ter um momento de oração, depois vai cantar mais um hino. Vou pedir ao presbítero Jaci para fazer agora uma oração, orando pelas famílias, orando pela nossa nação, né? Colocando diante de Deus aquilo que o Senhor colocar no seu coração para orar. Vamos falar com o nosso Deus em oração. Vamos falar com Deus? É bom orar ao Senhor. E nós devemos fazer um esforço todo especial para todos os dias, ao levantar ou ao deitar, falarmos com Deus, colocar a nossa vida nos braços do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Tu conheces cada pessoa que está nos ouvindo, nos vendo nessa hora. Eu quero pedir uma bênção especial para o nosso querido irmão Aires. Tu sabes, ó Deus, de todas as coisas. Coloca sobre ele a Tua mão poderosa. Amém. Cura, Pai, completamente a sua enfermidade. Amém, Jesus. Obrigado pela cirurgia que já passou, que ele está bem, que ele possa melhorar e encontrar solução para o problema. Uma cirurgia grande, uma cirurgia séria, mas graças a Deus que nos guarda por Cristo Jesus. Amém. Queremos colocar o irmão Aires na sua presença, mas queremos colocar com ele também o nosso país, a nossa cidade. Precisamos de Ti, precisamos do Teu socorro. E estamos orando em nome do Senhor Jesus. Amém, meu Pai. Amém. Amém. Bom, vamos continuar louvando o Senhor, adorando o nosso Deus. Vamos cantar o hino Louvor. Terminando esse momento de louvores e de adoração, vamos nós louvar a Deus. Vamos, vamos. Ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Hino 14 do nosso hinário Novo Cântico. Vamos nós louvar a Deus, vamos, vamos, ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja o nosso Deus e Pai,
exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Deus eterno Pai, Santo, Santo, deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai, vinde, vinde. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor, hoje, tributemos todos nós, hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém. Nós vamos agora mais uma vez orar. A Simone estará orando e logo após nós estaremos passando ao nosso estudo em Romanos capítulo 7, de 15 a 25, a crise que todo cristão vive, é uma realidade que o apóstolo Paulo vai nos ensinar hoje, e é bom a gente entender isso, porque a gente entende que isso faz parte da vida cristã. Vamos orar. Ó nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia vencido, ó Deus. Mais um dia, Senhor Deus, em que estamos, ó Pai, procurando a Tua presença, buscando a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, te damos graças, porque temos, ó Deus, a nossa casa, temos o alimento, temos o trabalho, Senhor, ó Pai. E principalmente, porque temos a Jesus Cristo, que morreu por nós, ó Senhor. Amém. Ó Deus, graças te damos por tudo, ó Pai. E, Senhor Deus, agora que a Tua palavra será lida, a Tua palavra será explicada, abre os ouvidos do nosso entendimento, Senhor, para que possamos, ó Deus, com alegria receber a Tua palavra, entender e levar a outros também que tanto necessitam, ó Pai. Amém. Nós te agradecemos, nós oramos por tudo, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Amém, Pai. Amém. Vamos lá. Aí. Aleluia! Vamos, irmãos, então buscar agora ao nosso Deus, a sua palavra, o seu ensinamento para as nossas vidas, para a nossa caminhada. Então abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 7, a partir do versículo 15. Romanos capítulo 7, a partir do versículo 15. Vamos orar mais uma vez. Sempre é bom orar, né? Pai de amor, Pai querido, nós buscamos sabedoria na palavra do Senhor, ciência na palavra do Senhor. A Tua palavra é a nossa única regra de fé e prática. É na palavra que nós nos guiamos na nossa caminhada, Senhor. Então agora que vamos ler a palavra que o Teu Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo, nós queremos receber esse ensinamento para as nossas vidas e para que a Tua palavra esteja nos guiando em nosso caminhar. Oramos gratos em nome de Jesus. Oro por cada irmão que está participando conosco, na sua casa, no seu lar,
Ó Pai, que esta palavra alcance cada coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então vamos, Romanos capítulo 7, a partir do versículo 15. Nós vamos lendo versículo por versículo e buscando esse entendimento. Eu vou ler um pouquinho antes, no versículo 14, diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Sim, a lei é espiritual, mas eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. É interessante que muitas pessoas podem dizer assim, mas como é que Paulo vai dizer que eu sou carnal? Né? Ele está falando a verdade. Nós somos carne, ainda somos carne. E nós precisamos de nos conhecer e entender esta realidade. Então agora ele começa no versículo 15, tratando da crise que vive todo cristão. Ele diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que eu prefiro, e sim o que detesto. O apóstolo Paulo vai dizer aqui uma frase interessantíssima. Ele vai dizer: eu não entendo o meu próprio modo de agir. Porque ele vai dizer: eu não faço o que eu prefiro fazer, mas eu faço muitas vezes o que eu detesto. Interessante esta colocação de Paulo, mas ela é muito realista. Nós esperávamos de todos os cristãos, e esse é até mesmo um problema muito sério, que muita gente fala assim, vê se dá para você entender o que eu quero explicar aqui. Eu não vou para a igreja porque fulano de tal é da igreja e faz coisa errada. Meu querido, todo mundo faz coisa errada. Então, muitas pessoas, por acharem e esperarem do cristão uma perfeição que não existe em cristão nenhum. A única pessoa perfeita que pisou na terra foi Jesus. Então, com certeza, se você olhar para mim, se você falar assim, não, eu vou seguir o pastor Cláudio porque ele é perfeito, você vai se decepcionar, não tem para onde tirar. O próprio apóstolo Paulo vai dizer: o que eu faço, o que detesto, e não o que eu gostaria de fazer. Eu, Cláudio, gostaria de ser perfeito. Eu gostaria de não falar nada que eu não devesse falar. Eu gostaria de não fazer nada que eu não devesse fazer. Mas, infelizmente, eu, como o apóstolo Paulo, digo o mesmo que ele diz aqui, porque nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir, porque não faço o que eu prefiro, mas muitas vezes o que eu detesto. Então isso é importante a gente entender, porque a Bíblia nos manda, em primeiro lugar, olhar firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. É para Jesus. Como fazer para não se decepcionar na vida? Para não se decepcionar na vida, olhe só para Jesus. Porque se você olhar para um irmão, você olhar para o outro irmão, você olhar para o outro, você vai se decepcionar, isso é certo. Por quê? Porque nós somos humanos. Como Paulo diz aqui, eu estou vendido à escravidão do pecado. Então, nós vemos muitos irmãos, é claro que a gente conhece irmãos que são exemplos muito grandes, maravilhosos para a gente, né? Pessoas que a gente olha assim e fala, meu pai, que vida maravilhosa, que pessoa maravilhosa. Há irmãos que são assim,
né? Mas se você também for vasculhar a vida completa daquela pessoa, todos nós somos falhos. O próprio apóstolo Paulo diz dessa crise da vida cristã, porque eu mesmo não compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que eu prefiro, e sim o que detesto. Então ele continua: ora, se faço o que eu não quero, eu consinto com a lei que ela é boa. A lei é boa. Tudo que a lei de Deus me manda fazer é bom, é maravilhoso. Ora, aí, versículo 17. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita na minha carne. Ele vai dizer, não habita bem nenhum. Ele vai dizer aqui, 17, né? Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas é o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, é verdade, eu quero o bem. Não, porém, o efetuá-lo. Há uma crise na vida de todo cristão. Ele até quer fazer o melhor, mas efetuar realmente uma vida plena e perfeita, enquanto nós estamos aqui nessa carne mortal e neste mundo aqui, é algo muito difícil e complexo. Para isso é necessário a gente se desvencilhar totalmente do nosso eu. E daqui a pouco, no capítulo 8, o apóstolo Paulo vai nos falar da única esperança de vitória sobre o pecado e para viver a lei. Ele vai falar no capítulo 8. Espera que ainda tem muita coisa boa para a gente aprender aqui nesse texto. Mas Paulo nos coloca nesse texto aqui, com muita clareza, esta grande luta, essa grande crise que ele vivia. E que todo cristão passa por isso. Ele vai dizer, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, sim, é verdade. Não, porém, o efetuar o bem. Agora há pouco nós estávamos ouvindo de uma irmã que estava pregando e virou isso tudo uma polêmica na nossa cidade e que até alcançou o nosso país inteiro. Quantas vezes você coloca uma coisa, uma palavra que não é boa, que não cai bem, né? Então às vezes as pessoas estão criticando ela, mas humanamente nós somos tão falhos. Às vezes aquilo que a gente fala, naquilo que a gente até mesmo pensa, naquilo que a gente até age, né? Então não vamos ser nós que vamos agora também querer jogar pedra contra uma irmã que coloca uma palavra às vezes imprópria, com certeza, mas como Paulo mesmo diz aqui, o bem, eu sei, eu quero fazer, mas na hora de efetuá-lo, às vezes eu uso uma palavra errada, eu uso uma colocação desagradável. Isso é do ser humano, né? E nós precisamos também de entender essa fragilidade que todos nós temos, sabe? Porque se você esperar da pessoa, do seu cônjuge, dos seus filhos, do seu irmão, às vezes do seu pastor, uma perfeição, você não vai alcançar, né? Você não vai conseguir, porque muitas vezes a pessoa até quer o bem, mas na hora de efetuar ou de falar alguma coisa, ela pode usar termos desagradáveis, né? Isso é fato, é uma realidade que toda pessoa vive, às vezes não intencionalmente, né? Mas às vezes usam palavras que não deveria ter usado. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, quando eu vejo, esse eu faço. Aqui chegamos ao centro da crise do apóstolo Paulo. E ao centro da crise de todo cristão, um dia passa por essa realidade aqui.
Ele enfrenta isso, porque por mais que eu queira, se eu pudesse, irmãos, eu queria fazer tudo certo, tudo perfeito, não errar, não cair em pecado em hora nenhuma, mas eu sei da realidade que esse meu corpo aqui, ele é pecaminoso, ele é mortal, né? O meu corpo, ele é escravo do pecado. Essa crise é muito grande na vida de todo cristão. A pessoa do mundo, ela não tem essa crise, não. Ela faz o que ela quer fazer, ela cai no pecado e comete pecado para tudo quanto é lado, né? Ela nem passa por essa crise, isso não acontece. Quem tem essa crise é justamente quem é cristão e sabe o que é o certo, sabe qual é a lei de Deus, mas vê que ele não consegue todo o tempo viver essa lei. Porque o não cristão, ele nem está aí para lei nenhuma. Ele quer, aquela ideia do nosso mundo de hoje, né? O mundo de hoje é: se te faz feliz, faça isso. Então não há uma ideia de pecado ou não pecado. O mundo de hoje pensa assim: se te faz feliz, faça. Agora, um cristão, ele vive pela palavra, pela lei de Deus. E ele sabe que ainda que a lei seja maravilhosa, perfeita, e é bom vivê-la, agora ele encontra na vida dele uma batalha com a sua carne, que ele é escravo desta carne. Ele até quer fazer o bem, mas não consegue efetuar. Então ele vai terminar aqui no versículo 19 dizendo: porque não faço o bem que prefiro, que eu desejo, mas o mal que não quero, esse, quando eu vejo, eu faço. É uma crise que todo cristão encontra e enfrenta. Fala coisas que não deveria ter falado, né? E se encontra nesse grande e grave problema. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim é o pecado que habita em mim. Olha que crise complicada, né? Como isso mexe com a cabeça da gente, com a mente da gente. Mas se eu faço o que eu não quero fazer, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, esta realidade de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Olha que interessante que ele vai dizer aqui. Com respeito ao meu homem interior, a minha alma, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então aqui Paulo coloca de uma maneira muito clara esta realidade complexa. Até para falar disso é complicado, né, meus irmãos? Até para falar, e quando a gente lê esse texto aqui, a gente percebe que o apóstolo Paulo estava numa crise muito grande, encarando uma realidade de crise muito grande. Porém, esse texto é muito bom para a gente conseguir entender a nós mesmos, sabe? Porque o que Paulo passa é o que você passa, é o que eu passo no nosso dia a dia, sabe? O nosso desejo de fazer o certo, mas como ele vai dizer, eu encontro em outra lei em mim, no meu corpo que é mortal, na minha carne que é pecaminosa. E isso tudo é muito complexo na vida de todo o cristão. E eu creio que você também já passa por isso e passa por isso, né? Essa batalha, essa luta. Então ele vai dizer aqui no versículo 24: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É interessante que a gente vê até umas coisas muito complicadas da realidade do nosso corpo. Até mesmo
essa doença do Alzheimer, né, que infelizmente ela tem crescido muito em nossos dias. E a gente vê às vezes uma pessoa que era cristã, uma pessoa que tinha uma conduta muito bonita. Estava até conversando com uma irmã sobre isso hoje, né, com a nossa irmã Natalina, falando, pastor, a irmã fulana de tal, ela era minha amiga de evangelização, nós evangelizávamos juntos, e eu comecei a perceber que ela começou a ficar estranha, ela entrava no ônibus e não pagava o ônibus, ela começou a mudar, uma enfermidade, e ao final da vida dessa pessoa, ela mudou totalmente as suas colocações, porque na verdade ela não estava sendo mais nem dominada pela sua razão mais. Essa enfermidade é uma enfermidade muito complicada. E há pessoas que depois, quando são acometidas do Alzheimer, pessoas que nunca falavam um palavrão antes, que depois começam a usar palavras de baixo escalão, palavras que um cristão, como diz o apóstolo Paulo, não sai de nossa boca nenhuma palavra torpe, né? Então, pessoas depois dessa doença começam a falar coisas que nunca falavam antes. Por quê? Porque, na verdade, aquelas pessoas estão vivendo apenas agora no âmbito da carne, da carnalidade. Muito complicado essa realidade, né? A gente vê isso, como é que essa pessoa jamais falava um negócio desse antes, e de repente com uma doença, ela perde totalmente a sua noção das coisas, né? E ela começa a ter atitudes as mais inesperadas, mas a gente sabe que agora é uma enfermidade, aquela pessoa não tem mais a sua razão, né, para poder ajudá-la nas suas decisões a serem tomadas, e é uma situação muito triste, e às vezes você vê isso, meu pai, como pode uma pessoa, como eu conhecia fulano, né, agora está com essas atitudes. Então, Paulo nos fala que há uma grande crise, e a carne, a lei da nossa carne mortal e pecaminosa, ela é uma crise que todo cristão viverá. Ele sabe sim, no seu interior, que a lei é boa, que a lei de Deus é maravilhosa, que é para vivê-la, que ele deseja vivê-la, mas como Paulo vai dizer, na hora de efetuá-la, as coisas são muito diferentes e muito complicadas para todos nós. Então ele termina esse texto aqui com o texto que nós terminamos também na semana passada, né? Esses dois textos que nós estudamos, eles nos mostram de uma maneira bem intensa essa realidade que Paulo expressa para a gente aqui. Ele vai dizer que quem me livrará do corpo desta morte? Mas ele mesmo já responde. Olha aqui o versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Jesus é a resposta para todas as nossas indagações, para todas as nossas crises. Quando você entra numa crise como esta que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos mostra nesse texto, mas o bom é que ele também nos dá a resposta para essa crise. Eu acho esse texto um texto riquíssimo, psicologicamente falando, antropologicamente falando, ele mostra a realidade do ser humano decaído e pecador. Ele mostra a força do pecado na raça humana, dessa triste realidade. Então ele termina essa crise com uma pergunta: quem me livrará do corpo desta morte, dessa realidade? E ele mesmo responde aqui no versículo 25, e eu peço a você que coloque aí novamente, igual fizemos na semana passada, porque é muito importante. Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor.
É aí que a gente vê realmente o que seria de nós se não fosse Jesus Cristo, que pagou o preço de todos os nossos pecados naquela cruz, que veio nos resgatar pela sua graça, porque nós mesmos sabemos que mérito nós não temos, que merecimento nós não temos. Nós até desejamos fazer o certo, mas muitas vezes encontramos essa lei da nossa carne mortal e pecaminosa e vivemos essa luta toda. A resposta para essa crise é só uma pessoa. Foi por isso que Jesus veio, para nos salvar. Foi por isso que Jesus veio. Graças a Deus por Jesus Cristo. E Ele é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é a nossa certeza de uma vida eterna. E hoje, diante desse ensino, eu sei que eu só posso afirmar a minha vida eterna, não por qualquer merecimento meu, mas por Jesus Cristo. Então eu te convido a colocar aí, você também, coloque aí, graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Essa é o nosso grito de esperança, esse é o nosso grito de vitória. Mas eu tenho Jesus Cristo, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Só através desta convicção e desta fé que nós vencemos todas as coisas. Abra sua Bíblia lá em 1 João. 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5. Esse texto é lindo. A fé que vence o mundo. A partir do versículo 1. 1 João, primeira, né? Porque é a primeira epístola de João, das cartas gerais, dos apóstolos. 1 João, capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, este é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Quem ama a Deus, ama a Jesus. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Olhe esse versículo 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Porque todo ser humano que não crê que Jesus é o seu Salvador e o Filho de Deus está condenado à morte, e morte eterna. Você pode ser o que for, você pode ser a pessoa mais inteligente, o QI mais avançado, pode ser a pessoa mais rica, mais bonita, mais saudável. Se deixar esse mundo sem Jesus, está perdido. E a pessoa pode ser a pessoa mais problemática, com mais dificuldades, mas se ela deixar esse mundo com fé em Jesus, ela vence todas as coisas. Olha que lindo!
esse versículo 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Não é à toa que Paulo vai dizer aqui: quem me livrará do corpo desta morte, para que eu saia daqui vitorioso? Ele mesmo responde: graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Porque é somente aqueles que têm a vitória, a fé em Jesus, que vencem esse mundo e saem daqui vitoriosos, mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então Paulo vai terminar aqui esta reflexão tão emocionalmente abalada, em crise. A crise entre o desejo de viver a lei, de fazer o que é certo, mas encontrar uma lei da sua carne, das suas dificuldades em cumprir totalmente, e o bem que ele queria ele não faz, mas o mal que ele não desejava, quando ele via, ele estava fazendo essas coisas. E ele termina então esse texto glorioso com este grito de vitória: graças a Deus por Jesus. E isso nos leva a cada vez mais e mais a amar o Senhor Jesus e desejar andar com Ele. Agora, nós vamos entrar então no capítulo 8, que vai nos mostrar a única possibilidade. Então nós vimos que o homem, o cristão, ele não consegue por si só cumprir a lei, porque ele encontra a lei da sua carne pecaminosa. Mas no capítulo 8, nós vamos estudar semana que vem, Paulo vai nos mostrar a única expectativa de vitória neste mundo, no sentido de conseguir viver uma vida com a maior integridade possível. E esta vida não está em nada nosso, mas ele vai falar na semana que vem sobre a importância do Espírito Santo na vida de um cristão. A única esperança para você vencer a sua carne é você andar no Espírito. Esta é a única possibilidade. E é para lá que nós vamos caminhar na próxima semana, no nosso estudo, esse estudo maravilhoso, profundo, real, verdadeiro, glorioso da palavra de Deus. E o nosso desejo é que todos nós venhamos aprender semana que vem o que é andar no Espírito. Qual é o papel do Espírito Santo na nossa vida? Qual a importância que nós devemos dar ao Espírito Santo em nossa vida, visto que de nós mesmos não podemos esperar nada. De nós mesmos não conseguimos viver a lei de Deus, mas há no Espírito Santo poder de Deus em nós para uma vida cada dia vitoriosa. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã querida, e que esse estudo, ainda que ele seja um estudo um pouco mais aprofundado, né? Porque ele vai trazer para a gente essas realidades de crise, dificuldades que a gente encontra. Mas eu posso te garantir que é muito bom entender esse texto, porque ele servirá para o seu crescimento espiritual na sua vida, para você se conhecer mais e mais, para você ter uma noção clara do quanto nós dependemos do poder do Espírito Santo em nossas vidas. Que Deus te abençoe rica e poderosamente no nome do Senhor Jesus. Vamos orar, encerrando assim o nosso estudo, a nossa meditação da palavra de Deus. Pai,
graças te damos por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque só vence esse mundo aquele que crê que Jesus é o seu Filho e o nosso Salvador. Aquele que anda em que só esse que vence toda a loucura deste mundo que nós temos vivido, tão complexo, como complexa é a nossa própria vida. Ó Pai, obrigado porque o apóstolo Paulo nos mostra uma realidade que nos leva a muitas crises, a realidade de que nós, ainda que desejemos viver a tua lei, que é maravilhosa, espiritual, boa e perfeita, nós encontramos uma lei que a nossa carne, ela é pecaminosa, ela é decaída. E como o apóstolo Paulo diz, quem me livrará do corpo desta morte? Glória a Deus, porque um dia seremos glorificados, estaremos eternamente contigo. Pai, se alguém que está nos ouvindo nesta noite ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, que esse texto sirva para mostrá-lo a realidade de que nós, por nós mesmos, jamais podemos viver uma vida de integridade total e que nós dependemos de Jesus totalmente para a nossa salvação. Ó Deus de amor, despede a cada irmão, onde estiver agora, na sua casa, no conforto do seu lar. Hoje é possível até o irmão estar trabalhando, estar participando desta live, ouvindo. Ó Pai, que essa palavra leve libertação, que esta revelação da tua palavra leve conhecimento, sabedoria espiritual para cada um irmão, para que possa andar na tua palavra a cada dia. Nós oramos, Pai, agradecidos, rogando a tua bênção, rogando uma noite de paz e de descanso, em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Deus te abençoe, uma ótima semana, final de semana. Lembrando de sábado, amanhã o coral vai retornar, os ensaios amanhã à noite, né? Sábado os jovens vão se reunir, os jovens da nossa igreja, às 19h30. Domingo teremos o nosso culto da manhã, às 9h30, e a escola dominical começando as classes às 10h30, no próximo domingo, ok? E à noite o nosso culto às 19 horas. Deus abençoe a todos, irmãos. Fiquem na paz, em nome de Jesus. Agora vamos mandar o nosso bolo para Helena. Helena, filha do nosso irmão Carlinhos e da Gisele, que aniversariou ontem, seu primeiro aninho, um aninho da Helena. Deus abençoe a todos, irmãos. Tenham uma noite de paz. Amor, despede dos irmãos aí. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Esperamos pelos irmãos no domingo. Tchau. Tchau.